Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Jefferson Belomo, um dos dirigentes do curso História do Cristianismo e Espiritismo. O nosso assunto de hoje são os concílios do segundo milênio. Fiquem conosco, assistam a nossa aula que eu tenho certeza que vai valer bastante a pena. A gente já viu os concílios do primeiro milênio. Então a gente começou lá pelo concílio de Jerusalém e foi até a cisma entre o Ocidente e o Oriente por volta do século IX da Era Comum. Agora a gente vai ver o restante dos concílios. São concílios que se diferenciam desse primeiro bloco, porque eles, apesar de serem chamados concílios ecumênicos, na verdade eles são concílios romanos, porque eles são dirigidos, definidos pela Igreja de Roma. Então também existe a figura que se sobrepõe na maioria desses concílios, que é a figura do Papa. Se antes nós tínhamos nos concílios do primeiro milênio, que aí sim eram concílios ecumênicos, porque haviam representantes, pelo menos do Oriente e do Ocidente, nos concílios do segundo milênio, aliás, do primeiro milênio, quem convocava, via de regra, era o imperador ou a imperatriz, com o objetivo de pacificar alguma celeuma religiosa que estava influenciando na pacificação social, na dinâmica social. Nesses outros concílios, aí já não vai ser mais imperador, não vai ser mais imperatriz, quem vai convocar o concílio vai ser o Papa. Ou mesmo quando o Papa está tendo uma crise no papado, o concílio é convocado exatamente para que essa crise seja resolvida, o concílio ele é ratificado pela figura do pontífice romano, do sumo pontífice romano. E também nós temos a questão de boa parte desses concílios serem feitos ou no Palácio de Latrão ou no Vaticano. O Palácio de Latrão é a casa do Papa, né? Então são concílios que eles ocorrem não mais nos palácios bizantinos, mas na casa do Papa. Então o Papa, como dono da casa, ele é que determina os rumos desses concílios. Também nos concílios do primeiro milênio, nós vamos ter várias discussões de fé, várias discussões que vão formar a teologia cristã. Nesse outro bloco de concílios, eles vão estar muito mais preocupados com questões práticas, principalmente com questões pastorais. Então, vão ter assuntos de teologia, sim, mas vai ter uma carga muito maior de assuntos que são pensados na dinâmica entre a igreja e os seus fiéis. Então, a gente vai ter bastante coisa para analisar e a gente vai ter que entender que boa parte dessa dinâmica ela vem até hoje como se fosse uma experiência da Bíblia, como se fosse uma verdade revelada, né, por Jesus e pelos seus apóstolos, e na verdade não. Foram homens que se reuniam, sacerdotes, que a partir das suas discussões, a partir das suas visões de mundo, definiram a fé romana, a fé ocidental. E mesmo nas igrejas protestantes, o eco dessas definições ainda se faz sentir até os dias de hoje. O Concílio de Latrão I, 1123, foi convocado pelo Papa Calixto II, pretendia resolver a simonia, o problema das investiduras, e do nicolaísmo. Participação, o Papa e de mais 300 autoridades eclesiásticas. Venceu o grupo que defendia o celibato entre os padres. Os casamentos sacerdotes foram anulados e os ex-cônjuges obrigados a fazerem penitência por terem praticado o pecado do concubinato. Ficou definido que o religioso somente poderia coabitar com uma mulher se ela fosse sua mãe, irmã ou tia e que precisasse da moradia eclesial para não passar necessidade. Bom, o Concílio de Latrão, o primeiro Concílio de Latrão, ele existe para tentar resolver uma situação que a Igreja está vivendo, que é a situação, primeiro, de uma vida
considerada pouco ortodoxa, uma vida sexual considerada pouco ortodoxa pela Igreja Romana. Ou seja, os padres, eles tinham esposas, tinham amantes, eles tinham concubinas, e isso era motivo de discussão. Afinal de contas, deveriam ser eunucos para o reino de Deus, ou eles deveriam se casar como vários apóstolos, principalmente Simão Pedro, era casado. Então, a questão dessa moral sexual, ela é associada a uma antiga heresia de um diácono chamado Nicolau, que reza a história da patrística, que era uma pessoa que defendia a poligamia com a sua própria esposa, que outros homens fizessem sexo com a sua própria esposa, porque como a carne não tem valor, o que vale é o espírito que é feito na carne, segundo essa visão da heresia que chegou até nós, não seria um problema. Então, com quem a pessoa dorme, com quem ela deixa de dormir, não é um problema moral, porque o que vale é o que essa pessoa está salva em nome de Jesus. E aí, esse desvirtuamento sexual, ele passa para o imaginário religioso como nicolaísmo. E a outra questão é a simonia, que vem de Simão o Mago. A gente vai ver a figura de Simão o Mago em Atos dos Apóstolos, tentando comprar de Pedro e João os dons do Espírito Santo. Ele era um mago e queria comprar os dons do Espírito Santo para poder operar as curas e os exorcismos que ele via e ficava encantado, né, de Pedro e João fazendo. Então, a questão da simonia, já na Idade Média, ela tem um outro significado. A igreja, ela já não é mais aquela igreja pobrezinha, perseguida, é uma igreja forte, é uma igreja rica, uma igreja poderosa, dona de muitas terras. E muitos leigos se interessavam em entrar para a igreja exatamente para ter acesso a esses bens. E quem determinava o bispo local eram os donos de terra. E aí a igreja romana começa a ver que isso tem um desvirtuamento, que não tem nenhum tipo de compromisso com a própria igreja, com a moral, com o evangelho, e resolve dar um basta. Então tem aquilo que é chamada crise das investiduras. Quem é que pode investir alguém como bispo? Aí existe uma discussão que se arrasta durante bastante tempo, e é feito um acordo entre o Papa Calixto II e o rei do Sacro Império Romano Germânico, o rei Henrique V. E aí eles decidem que não, quem vai investir os bispos é a igreja na figura do seu Papa. E com isso acaba a crise das investiduras. E eles têm que decidir a questão, bom, o padre pode ser casado ou não pode ser casado? Então aí, no começo do segundo milênio, se decide que os padres não podem casar. Bom, e aqueles que eram casados, o que a gente faz com as esposas desses padres? Bom, elas vão ser consideradas concubinas, e por isso elas cometeram um pecado, né, o pecado da fornicação. Então elas devem pegar e fazer a sua penitência. E aí decide-se, a partir daí, que os padres não poderiam ter esposas, pelo menos não esposas oficiais. E dessa forma fica decidido no concílio que o combate à simonia e ao nicolaísmo. O segundo concílio de Latrão é 1139. Foi convocado pelo Papa Inocêncio II, pretendia resolver a cisma vivida pela Igreja Romana com o pontificado do antipapa Anacleto, depôs todos os religiosos que haviam sido ordenados pelo seu falecido rival, além de excomungar um de seus apoiadores, Rogério II da Sicília, proibiu o exercício da profissão de médico e de advogado aos clérigos, condenou a usura e a cobrança de juros, as lutas justas entre cavaleiros, reafirmou a condenação do nicolaísmo e da simonia. Condenou também as teses de Pedro de Bruy e Arnaldo de Brescia. O segundo concílio de Latrão foi o 10º concílio ecumênico, que é reconhecido pela Igreja Católica. Ele foi convocado pelo Papa Inocêncio II em abril de 1139 e teve a participação de cerca de 1000 clérigos. A sua tarefa imediata foi neutralizar os efeitos colaterais
do cisma que surgira após a morte do Papa Honório II, em 1130, e a eleição papal naquele ano, que estabeleceu Pietro Pierleoni como antipapa Anacleto II. A eleição de Gregório Paparetti como Papa Inocêncio II foi controversa e os primeiros 8 anos do seu papado foram marcados por uma luta de reconhecimento do seu pontificado contra os partidários do seu rival, Anacleto II, e que depois foi chamado de antipapa. Para a gente entender essa história, vamos do comecinho. Em 1130, quando o Papa Honório II estava morrendo, os cardeais decidiram confiar a eleição a uma comissão de 8 homens, liderada pelo chanceler papal Raimeric, que teve o seu candidato, o cardeal Gregório Paparetti, eleito às pressas como Papa Inocêncio II. Ele foi consagrado em 14 de fevereiro, um dia após a morte de Honório. Os outros cardeais anunciaram que Inocêncio não havia sido eleito canonicamente e escolheram Anacleto II, um romano cuja família era inimigo dos partidários do Raimerico e a família dos Frangispani. O grupo misto de apoiadores de Anacleto era poderoso o suficiente para assumir o controle de Roma, forçando Inocêncio a fugir para o norte da Itália. Com base na maioria simples de todo o colégio de cardeais, Anacleto foi eleito papa e de forma canônica, e Inocêncio, naquele momento, foi considerado o antipapa. Anacleto tinha o controle de Roma, então Inocêncio II fugiu para Pisa, dali ele foi para Gênova, de Gênova ele subiu para a França, onde começou a procurar apoio para o reconhecimento do seu papado. Como diplomata experiente, político hábil, Inocêncio recebeu o apoio do respeitado abade Bernardo de Claraval, homem tido como sábio e santo e muito querido entre os fiéis católicos, tanto que foi canonizado após a sua morte. Também aliou-se ao rei Lotário III da Alemanha. Inocêncio recebeu o apoio de Lotário contra Anacleto e, em troca, Lotário foi coroado por Inocêncio como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ambicioso, o rei alemão promoveu uma expedição militar contra Roma e lá ele destronou Anacleto, que foi alijado do trono papal e, posteriormente, acabou falecendo em 1138. E aí pôs fim à morte dele a disputa entre esses dois papas. No trono, Inocêncio tratou de fortalecer as suas alianças. Ele fez cardeal o seu sobrinho Gregório Paparetti, depois o seu irmão Pietro Paparetti, e também deu a mitra cardinalícia para outro sobrinho, Cinzio Paparetti. Para fortalecer o seu poder e acabar com qualquer resquício da cisma católica, Inocêncio destituiu dos seus cargos todos aqueles que haviam sido ordenados e instituídos por Anacleto. Para legitimar o seu papado, convocou o Segundo Concílio de Latrão, em 1139. Além das questões políticas envolvendo a disputa entre os dois papas, aquela assembleia tomou várias outras medidas. O concílio, por exemplo, condenou os entendimentos teológicos dos seguidores de Pedro de Bruy, os pedrobrucianos, e dos henrixianos, os seguidores de Arnaldo de Brécia. O concílio redigiu medidas para a emenda da moral e da disciplina eclesiásticas que se tornaram frouxas durante a cisma, decidindo que os bispos e eclesiásticos deveriam se vestir de maneira modesta e apropriada, evitando a ostentação. Foram condenados o casamento e concubinado entre padres, diáconos, subdiáconos, monges e freiras. Decidiu-se pela excomunhão de leigos que deixaram de pagar os dízimos devidos aos bispos ou, quando não entregavam às igrejas as sedes que eles tinham posse. Foram proibidas sob pena de privação de sepultamento cristão as justas e os torneios entre cavaleiros que pusessem em risco a vida dos competidores. As freiras foram proibidas de cantar no mesmo coro com os monges ou cônegos. E para encerrar essa lista de exemplo,
também foi proibido o uso de bestas, assim como de fundas e arcos, nas batalhas entre cristãos. Vamos falar agora do Terceiro Concílio de Latrão, de 1179. Ele foi convocado pelo Papa Alexandre III, com a presença de 300 clérigos. Mais uma vez, a questão da proteção da Igreja contra as investidas dos leigos e o problema da disciplina eclesiástica foram os tópicos da reunião. O concílio definiu que o Papa deveria ser escolhido pelo colégio cardinalício com maioria de 2/3 dos participantes. Os bispos deveriam ser escolhidos entre homens acima dos 30 anos, nascidos em casamento legítimo, letrados e com vidas dignas. Os clérigos não poderiam acumular funções e deveriam residir em suas paróquias. As igrejas deveriam promover o ensino dos estudantes aos estudantes pobres, e os movimentos dos cátaros e dos valdenses foram considerados heréticos com a excomunhão dos seus membros. Foram condenados os cristãos que vendiam armas para os muçulmanos, que trabalhavam para eles, da mesma forma que foram proibidos de trabalhar em casa de judeus e muçulmanos sob pena de excomunhão. Mais uma vez, a gente vai ver a influência de pessoas poderosas leigas na decisão de quem deveria ocupar o papado. Então vai ter uma escolha de um papa, que vai ser o Alexandre III, mas que não vai ser reconhecida pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é o Frederico II. Que ele queria ter acesso aos estados papais, então ele coloca o seu representante, um cardeal da sua confiança, que é o Vítor II. Essa disputa acaba virando uma celeuma, essa celeuma acaba desembocando numa guerra, e as forças que eram contrárias ao chamado antipapa, elas vencem e o imperador tem que acabar capitulando. E a partir daí, Alexandre III convoca um concílio no Palácio de Ladrão para também decidir as regras. E aí que se define que, a partir daquele momento, quem escolheria o novo Papa seriam os cardeais, por 2/3 em reunião secreta, para evitar a influência das famílias italianas, ou pelo menos das famílias também italianas e não italianas, mas diminuir pelo menos a influência da pressão leiga em cima de quem deveria ser o Papa, né, para não ter o patrocínio externo. Além disso, eles estão também com problemas de comportamento dentro da igreja. E aí eles definem, olha, o bispo tem que ser um homem que tenha já uma maturidade. Então tem que ser um homem acima de 30 anos de idade. A questão dos padres residirem nas suas paróquias, porque tinha padre que tinha paróquia, mais de uma paróquia, não residia na paróquia, mas acabava utilizando o seu cargo para pegar o dinheiro dos dízimos e ainda mais os impostos eclesiásticos. Além disso, existia também 2 movimentos que vão ser considerados movimentos heréticos, que é o dos valdenses e também dos cátaros. O dos cátaros, eu sugiro a vocês darem uma olhada na nossa aula de Inquisição, porque a Inquisição começa exatamente para perseguir os cátaros. E os valdenses era um grupo que foi criado por Pedro Valdo de Lyon, na França, e era um homem rico que larga tudo para ser um leigo pregando o Evangelho. Inclusive, ele faz uma tradução para a sua língua. A gente tem que lembrar que a Bíblia, nessa época, só ficava nos mosteiros, os leigos não tinham acesso, e a Bíblia é em latim. Ele faz uma tradução para a língua franca. E a partir daí, ele começa a pregar a Bíblia conforme o seu entendimento. Ele tem que se apresentar junto com seus seguidores ao Papa Alexandre III. O Papa Alexandre III monta uma comissão, eles avaliam a questão doutrinária da pregação de Pedro Valdo, que principalmente a questão da pobreza e a questão do acesso direto à palavra de Deus. Eles condenam o grupo valdenses
mas não condenam Pedro Valdo pessoa, mas sim as suas ideias. O Pedro Valdo se nega a continuar, a deixar de fazer a sua pregação. Ele incentiva os seus seguidores a memorizar as palavras da Bíblia para que eles pudessem ir sem livro nenhum, se tivesse que fugir, né, e não pudesse levar uma cópia das Escrituras, eles a tivessem na memória. Então, também os valdenses são condenados, junto com os cátaros, e ali nós vamos ter a questão dos muçulmanos e dos judeus, que não vai poder vender arma para os muçulmanos, e os cristãos não poderiam ser empregados, ou seja, eles não poderiam ter como chefes nem judeus nem muçulmanos. Então foram essas deliberações básicas do Concílio de Ladrão III. Bom, nós vamos falar agora sobre o Concílio Latraiense, o quarto, Concílio de Ladrão IV, de 1215. Foi convocado pelo Papa Inocêncio III. Mais de 400 bispos e 8 centenas de abades e superiores de ordens religiosas participaram desse concílio. Eles condenaram as teses do abade Joaquim de Fiore, que entendia haver uma evolução histórica baseada na Santíssima Trindade. Ali se afirmou que Jesus ressuscitou e ascendeu em corpo, carne e espírito. Reafirma-se também a transubstanciação da hóstia e do vinho, a condenação de todas as formas de heresia, particularmente os cátaros e os valdenses, e aí eles definem os católicos que têm cingido com a cruz para o extermínio dos hereges, gozarão as indulgências e privilégios concedidos aos que forem defesa da Terra Santa. O clérigo que faltar ao sigilo de confissão deverá ser enviado ao mosteiro e lá permanecer para o resto da vida. Judeus e sarracenos, os muçulmanos, de ambos os sexos deveriam vestir-se diferentes de um cristão e no domingo da Paixão e nos 3 últimos dias da Semana Santa não poderiam aparecer em público. Os judeus não poderiam mais ocupar cargos públicos, pois, segundo entenderam os participantes do concílio, é um absurdo e que um blasfemo de Cristo exerça autoridade sobre os cristãos. O cânone 69. Por último, convocou os senhores feudais para mais uma cruzada, a quinta, para conquistar a Terra Santa. Mais uma vez, a gente vai perceber a preocupação da Igreja com os seus abusos, porque o abuso da Igreja gera uma reação contrária, gera um questionamento, e junto com o questionamento vem entendimentos diferentes que fogem do controle da Igreja, como foi o caso do Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore ele tinha uma visão mística, uma visão quase que profética a respeito das coisas que envolviam as Sagradas Escrituras. Então, ele fez uma associação entre o Novo Testamento, aliás, a Primeira Aliança e a Segunda Aliança, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. No caso dos espíritas, primeira revelação, segunda revelação, ele tinha o entendimento que a primeira revelação era aquela teocracia do Deus Pai, do Yahvé dos judeus. Ali se exarava a força de Deus dentro de um mundo politeísta. Aí depois veio o momento do Filho, que coincide com a revelação do Novo Testamento, das pessoas terem acesso ao Verbo encarnado e ao Evangelho de Jesus, e também da fundação da Igreja para a permanência da doutrina de Jesus entre os homens. E Joaquim de Fiore tinha um outro entendimento também, que não pararia só na Igreja. Lembrando que a Igreja era a detentora total do poder no Ocidente, nesse período. Joaquim de Fiore tinha a expectativa, e pregava essa expectativa, da época do Espírito Santo, que seria exatamente a vinda do Paráclito. E nesse terceiro momento, haveria uma terceira aliança, e nessa aliança não haveria mais igreja, porque todos os homens seriam sacerdotes, Todas as pessoas, todos os fiéis
teriam acesso diretamente ao Espírito Santo. E com isso não haveria necessidade de hierarquia, de liturgia, né? Todo mundo estaria ali naquele nível que nós encontramos na Torá, uma nação santa, uma nação de profetas. Claro que isso vai causar problema logo na Idade Média. Porque se nós estamos esperando, e Joaquim de Fiore acreditava que ele estava vivendo os últimos momentos dessa segunda fase, que era a fase do Filho, e que haveria grandes cataclismas para entrar na fase do Espírito Santo, ele está dizendo que a igreja vai deixar de existir. Então, as pessoas começam a se preparar para um mundo sem igreja. Então, as teses do Joaquim de Fiore, elas acabam sendo condenadas. Além disso, né, a gente vai ver também uma discussão que já é bem antiga, a questão da transubstanciação do vinho e do pão. Afinal de contas, a hóstia é um símbolo, o vinho que é bebido na missa é um símbolo da presença de Jesus, ou ele realmente é o corpo e o sangue de Jesus? E ali eles definem mais uma vez que o vinho e a hóstia, eles são transubstanciações. Ou seja, deixou de ser o pão, deixou de ser o vinho, para ser verdadeiramente o corpo de Cristo, né? O corpo e o sangue de Cristo. Então, eles acabam definindo isso. E além daquilo que a gente já falou ali no slide, que é importante a questão do sigilo, da confissão. Porque se eles estão determinando que as pessoas que faltarem, os sacerdotes que faltarem ao sigilo da confissão, serão exilados no mosteiro para o resto da vida, né? Vai ser uma pena perpétua de ficar exilado no mosteiro, é porque isso aí era grave. Tinham sacerdotes que estavam faltando a esse dever sacerdotal. Então ali se definem essas regras. E mais uma vez a gente vai ver um forte sentimento antissemita, que para eles é inaceitável, por exemplo, um judeu ocupar cargo público, ocupando cargo público, ele ter uma autoridade sobre cristãos. E determina-se que quem vai fazer uma cruzada contra os valdenses e contra os cátaros, que são ali definidos como movimentos heréticos, essas pessoas têm o mesmo nível de salvação daqueles que foram fazer cruzadas lá no Oriente Próximo, né? Lá em Jerusalém. Toda ali a terra que a gente vai conhecer como Palestina. Então, o combate às heresias no quintal de casa vai dar a essas pessoas a mesma prerrogativa daqueles que foram combater, né, na Terra Santa. Então foram essas as decisões do concílio, o quarto concílio de Latrão. Diga-se de passagem, foi um concílio muito rápido, porque todas essas decisões foram definidas por aquele que é considerado o Papa mais poderoso de todos os tempos, que é Inocêncio III. Então, praticamente, esses cânones do concílio foram só para ratificar os entendimentos do próprio Inocêncio III. Sigamos. Primeiro Concílio de Lyon, 1245. Foi convocado pelo Papa Inocêncio IV, tinha por objetivo excomungar o imperador Frederico II. A inimizade entre Frederico II e o papado ocorreu quando várias cidades italianas, que eram vassalas do sumo pontífice, resolveram se rebelar contra o seu governo e sofreram forte repressão do imperador. O Papa Gregório IX excomungou o imperador, que respondeu cercando Roma. Gregório foi substituído por Inocêncio IV após a sua morte. Inocêncio e os seus príncipes fugiram para Lyon, onde o Papa convocou um novo concílio para excomungar, mais uma vez, Frederico II. Vamos, então, entender também mais este concílio, que, como a gente pode perceber, por situações muito especiais, é um concílio que acaba saindo ali de Roma, do Palácio de Latrão, da casa do Papa, e vai para Lyon, lá na França, sob a proteção do rei Luís IX, né, o São Luís.
porque exatamente houve aí uma rebelião de várias cidades italianas. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele acaba punindo essa cidade de uma forma violenta, ele acaba sendo excomungado pelo Papa Gregório IX. O Papa Gregório veio. Peraí, vamos voltar um pouquinho. O imperador cerca Roma. Posteriormente, o Papa Gregório IX veio a falecer, ele é substituído pelo Inocêncio IV. Fica no período de trégua. Só que na primeira oportunidade, Inocêncio foge para Lyon, e lá em Lyon ele convoca esse concílio para que, com a decisão, com o apoio, né, dos seus bispos, ele pudesse excomungar o rei Frederico II, né, o imperador Frederico II. Além disso, ele vai aproveitar também para pedir por Constantinopla e também promover mais uma cruzada, né, mais um esforço da cristandade ocidental para entrar nas cruzadas. Então aí nós temos um pequeno resumo do Concílio de Lyon, do primeiro Concílio de Lyon. E agora nós vamos falar do segundo concílio. Vamos falar agora do Concílio de Lyon, que ocorreu em 1274, que é o segundo Concílio de Lyon. Ele foi convocado por Gregório X a pedido do imperador bizantino Miguel VIII, que contou com 300 bispos, 60 abades, teólogos, o rei Tiago de Aragão, delegados da França, Alemanha, Inglaterra, Sicília, representantes da Igreja Ortodoxa e cristãos do povo tártaro. Apelou novamente para que os reis e príncipes cristãos retomassem os esforços de conquistar a Terra Santa. Foi definida a excomunhão dos que trabalhavam com os piratas e sarracenos, né, os muçulmanos. Definiram que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, mas não significavam que sejam duas emanações, mas uma única divindade. Definiu-se também o sistema eleitoral, onde todos os cardeais ficariam numa sala em comum, trancados à chave, o conclave até a escolha do novo Papa. Pois bem, aqui nós temos uma aliança bem interessante. Esse segundo concílio de Lyon, ele tem esse caráter ecumênico que não é o caráter comum dos demais concílios. O concílio de Lyon tem uma preocupação de fazer uma aliança com o imperador bizantino, porque existia para o Ocidente o problema da Terra Santa. Afinal de contas, eles não conseguiam expulsar os muçulmanos dali onde Jesus tinha vivido e morrido. Ao mesmo tempo, era interessante para o imperador bizantino afastar os muçulmanos, tendo o auxílio também do Papa, né, que convocava as cruzadas. Mas mais do que isso, além da convocação das cruzadas, o fato do Papa ser aliado do imperador do Oriente também dava uma certa tranquilidade para evitar os ataques possíveis dos cristãos, que já haviam atacado Constantinopla antes. Então, tenta-se com esse arranjo o que seria bom para os dois lados. Agora, havia um problema, que é a questão do Espírito Santo, porque em 325 Nicéia havia definido que o Espírito Santo procederia do Pai. Depois, lá pelo século IX, a Igreja do Ocidente, a Igreja Romana, definiu que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E isso foi motivo de uma celeuma teológica imensa. No Concílio de Lyon, eles passaram por cima disso e definiam que o Espírito Santo procederia do Pai e do Filho. Mas não seriam dois Espíritos Santos. Seria um único Espírito Santo, que junto com o Pai, com o Filho junto com o Pai e com o Filho, formariam uma única divindade entre as pessoas. Um Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, a questão da excomunhão daqueles que trabalhassem como piratas e com sarracenos. E a gente vai ter também a exigência que para ser padre tinha que ter mais de 25 anos de idade. Então, assim, em linhas gerais, esse é o resumo do segundo concílio de Lyon, que tem realmente um caráter mais ecumênico do que os outros. Ele se diferencia por isso. É uma bonita exceção. Vamos falar agora então do Concílio de Viena. Não confundir com Viena. Viena é na Áustria, Viena é na França. Ocorrido entre 1311 e 1312.
Ele foi convocado pelo Papa Clemente V, antes cardeal Bertrand de Gould, e o objetivo do conselho era a extinção da Ordem dos Templários. A ordem foi extinta por Clemente V em 1311 e Jacques de Molay, juntamente com seu imediato Geoffroy de Charnay, foram queimados vivos como hereges em 1314. E aí nós temos um fragmento do concílio. Então veio a intervenção do nosso querido filho em Cristo, Filipe, o ilustre rei da França. Os mesmos crimes haviam sido relatados a ele. Ele não foi movido pela ganância, não tinha a intenção de reivindicar ou apropriar-se de qualquer coisa da propriedade dos templários. Ele estava em chamas com zelo pela fé ortodoxa, seguindo os passos bem marcados dos seus antepassados. E aqui nós temos uma grande mentira, porque na verdade Filipe o Belo, ele também tinha a alcunha do Rei de Ferro, exatamente por causa do seu temperamento, que era uma pessoa que maquiavélico, ele pensava nos fins sem se preocupar com os meios. E ele tinha uma visão expansionista e precisava de dinheiro para financiar suas guerras. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha muitos templários no seu território. Então, ele precisava do dinheiro desses templários e tinha medo que esses templários, com um exército muito bem treinado, se voltasse contra a sua coroa. Então, ele sempre fez uma pressão no papado e consegue eleger um papa, que é um papa francês, que é o Clemente V. O Clemente vai para a França e ali, né, protegido por Filipe o Belo, ele tem a incumbência, ele é um marionete do Filipe, mas ele tem a incumbência de extinguir o Templário, só que ele não queria fazer isso sozinho. Então ele convoca o concílio na cidade de Vienne. E lá eles decidem que os templários, aquela ordem é extinta, e que o rei Filipe o Belo, conforme nós vimos no fragmento do cânone, que não era, segundo o fragmento, não era movido por nenhum interesse pessoal, o que não condiz com a verdade, porque o interesse dele era ganância mesmo. Ele estava interessado em botar a mão num dos maiores patrimônios que tinha daquela época, que era o Banco dos Templários. Né? Os Templários, depois dê uma olhadinha lá na aula sobre cruzadas, como os Templários eles conseguiram formar uma instituição financeira extremamente sólida. E depois, tanto o grão-mestre templário como o seu braço direito, eles são queimados vivos por ordem do Papa Clemente V. Então, foi um concílio bem pontual, bem casuístico, para determinar aquilo que o rei, colocar na prática aquilo que o rei francês, havia determinado. Vamos tratar agora do Concílio de Constança de 1417. Ele foi convocado pelo Papa Martinho V. A ideia era acabar com a grande cisma do Ocidente e analisar as teses dos teólogos John Wycliffe, Jean Hus e Jerônimo de Praga. A Europa não tinha um, mas sim 3 papas: Urbano VI, Clemente VII e Alexandre V. O imperador Segismundo ordenou a convocação de um concílio na cidade de Constança, Alemanha, em 1414, uma continuação do concílio de Pisa, não reconhecido pela Igreja Romana. Reafirmou-se a eleição do Papa Martinho V e os teólogos citados foram condenados como hereges. Bom, vamos tentar entender o contexto. A gente teve a crise papal, o Papa se muda para Avignon, fica debaixo da tutela do rei francês. Existe uma crise que na aula de papado a gente aborda mais isso, também no texto do papado, mas em resumo, a cristandade fica com 3 papas, a cristandade ocidental fica com 3 papas. E aí tem uma discussão, porque na Idade Média, o Papa é o representante de Pedro e mais até, ele é o representante de Cristo na Terra. Afinal de contas, se você tem 3 papas, você vai ter 3 cúrias, você vai ter 3 diferentes sistemas de dioceses. E quem é o responsável? Quem fala por Cristo? Né? Ou quem fala por São Pedro? Quem orienta os caminhos da igreja? E isso se torna um problema.
paralelo a esse problema, também nós vamos ter uma outra discussão. A igreja, ela se perde completamente. Ela vira uma instituição secular com características religiosas. Então a igreja está mais preocupada no poder temporal do que propriamente no poder espiritual. Não que não haja preocupação com o poder espiritual, né? Não haja preocupação em salvar almas. Sim, havia. As pessoas estão vivendo ali na Idade Média. Então, para eles, a realidade política, a realidade religiosa se confunde. O problema é quando a realidade secular ela fica à frente da questão espiritual. Porque a igreja deixa de representar os objetivos espirituais e faz uma aliança com César. E foi exatamente esse tipo de comportamento que começa a chamar a atenção dos estudiosos. O primeiro que se manifesta contra isso é John Wycliffe, na Inglaterra, que ele fala, olha, não tem como. A Inglaterra está vivendo uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos com a França. As duas estão em combate. E tem um Papa em Avignon, na França. E aí nós temos um problema, porque a igreja é representada por um francês. E como é que fica isso? E os padres, o clero inglês, vivia do dinheiro dos seus fiéis. E o dinheiro desses fiéis estava bancando luxos. E ainda havia a questão da venda de indulgências. Então, o Wycliffe ele queria voltar exatamente para a igreja primitiva, onde Cristo e os apóstolos estavam preocupados em salvar almas e viviam numa situação de pobreza. Então, ele começa a bater nisso. E ele fala, olha, não tem aliança entre Deus e César. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César, e o que é de César pertence ao rei. Porque a pessoa que ocupa, coloca a coroa, ela só detém a coroa porque Deus permite. É aquela visão de unção do Antigo Testamento. O rei como Messias, o rei como ungido. Pois bem, quem unge o rei, unge por vontade divina. Então, cabe ao rei tratar das coisas seculares e o clero, na questão das leis, ele tem que obedecer o rei e não obedecer o Papa. A cabeça da igreja, segundo Wycliffe, não é o Papa. A cabeça da igreja é Cristo. E isso causa uma grande comoção. E Wycliffe ele encontra um terreno fértil, né, nessa Inglaterra da Guerra dos 100 Anos para propagar suas ideias. E ele tentando divulgar, porque a verdadeira autoridade, na sua visão, vem da Bíblia e não do Papa, dos cardeais, então nós temos que divulgar a Bíblia. E ele faz um grande esforço para fazer a tradução da Bíblia para o inglês. A gente tem que pensar que nessa época, tudo que se escreve, que tem alguma relevância, se escreve em latim. O latim é a língua universal do Ocidente. Ele faz questão de traduzir para o inglês para que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Claro que eram livros manuscritos, então eram livros caros. Então as pessoas mais pobres, elas não tinham alfabetização e não tinham dinheiro para comprar um manuscrito. Mas a ideia é popularizar o máximo possível para aquela época. Porque as pessoas conhecendo a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, né, a visão desse teólogo, as pessoas seguiriam mais a orientação espiritual do que a orientação da igreja que estava visando o poder. Nesse momento, né, essas ideias vão repercutir no continente, porque, principalmente na região da Boêmia, hoje, República Tcheca, porque nós vamos ter um rapaz chamado Jerônimo de Praga, que vai estudar em Oxford e vai traduzir boa parte dessas obras do Wycliffe e as suas ideias e trazer para a Boêmia. E aí, na Boêmia, encontra um intelectual de peso chamado Jean Hus, e o Jean Hus estava muito insatisfeito, ele não enxergava legitimidade naqueles papas, porque eram 2, 3 que estavam discutindo,
E ele falava, tem que resolver isso, enquanto não resolver, nenhum deles tem legitimidade. E a questão da venda das indulgências. Algo que chama a atenção de Jean Rus é, por exemplo, João 23, o chamado antipapa, isso no século XIV, porque depois, no século XX, vai ter o João 23, que vai provocar o concílio do Vaticano II, mas o João 23 antipapa, mais uma vez, dê uma olhadinha lá no texto sobre o papado, para quem está fazendo o nosso curso da história do cristianismo e espiritismo, ou mesmo o vídeo aqui no YouTube. Então, a ideia de Jean Rus é, poxa, não dá. O João 23 está usando as indulgências para perseguir os seus inimigos, para declarar guerra, né, utilizar da espada para dizer que as pessoas que utilizam a espada contra os seus inimigos não têm salvação espiritual. Então ele é um profundo crítico disso, ele acaba sendo excomungado, ele não está na proteção do território inglês, ele está ali na região da Boêmia, que faz parte do Sacro Império Romano Germânico. Ele está havendo um concílio, o concílio de Constança. Nesse concílio ele tem um salvo-conduto do imperador para ir defender as suas teses. Os partidários de João 23 desconsideram o salvo-conduto, o prendem, ali ele fica isolado, ele tem que defender as suas teses, mas a sua sentença já estava definida e ele é queimado vivo. E depois a gente vai ter um movimento nacionalista tcheco chamado dos hussitas. Mas isso é uma outra história. E o seu grande aluno e amigo, que é o Jerônimo de Praga, que não tinha salvo-conduto, vai a Constança para tentar defender o seu amigo. Lá também é preso. Lá também é acusado de heresia. Sofre muitos maus tratos e acaba também morrendo por queimado vivo na fogueira. Então, esses são considerados, né, os precursores do Lutero, da Reforma Protestante. São exatamente pessoas que vão falar o que Lutero vai falar um século depois. Que o Lutero vai fazer exatamente a mesma reclamação. Só que aí Lutero vai estar num outro ambiente. A gente vai ver isso na Reforma Protestante, protegido pelos príncipes alemães, que tinham interesse nas terras da igreja e também de não mandar os seus tributos para Roma. Mas a gente vai ver isso na Reforma Protestante. Vamos para o próximo concílio? Vamos tratar agora do Concílio de Basileia, Ferrara, Florença, que durou de 1431 a 1445. Foi iniciado pelo Papa Martinho V, ou Martinho V, e encerrado no pontificado do Papa Eugênio IV. Iniciou-se com poucos sacerdotes e durante a crise da Boêmia, e sob forte pressão por reformas na Igreja. Eugênio resolveu encerrar o concílio e expediu uma bula para transferir a Assembleia para Ferrara, mas parte dos participantes negou-se a sair da Basileia, sendo conhecido por basileus. Os basileus elegeram Amadeu VIII, conde de Saboia, como Papa Félix V, que não é reconhecido pela Igreja, então é chamado de antipapa. O concílio foi transferido novamente, agora para Florença. As decisões desse concílio, os teólogos gregos e latinos definiram que o bispo de Roma tinha primazia em todo o mundo, sendo o sucessor de Pedro e o vigário de Cristo na terra. Esse concílio é um dos concílios mais interessantes. Primeiro, pela mudança de locais. Ele começa na Basileia, na Suíça, depois ele é transferido para Ferrara e posteriormente é transferido para Florença. E existe uma motivação política, mas também uma motivação de ordem fática, que a gente já vai tratar. Outro aspecto desse concílio é que o Papa ali ele é colocado contra as cordas. Desde o concílio de Constança, por conta daquela crise dos três papas, já havia um forte sentimento antipapal e um sentimento do concílio acima dos papas, que o concílio seria o verdadeiro representante da Igreja. Então, o concílio de Constança define que teriam reuniões periódicas, concílios periódicos. E o Papa Martinho V, ele tenta fazer outros concílios antes de Basileia, não consegue, e posteriormente tem início o concílio de Basileia, ainda sob o pontificado de Martinho V.
mas Martinho V vem a morrer logo depois. E quem assume é Eugênio IV, que era um sobrinho de um dos antipapas. E Eugênio está num momento muito fragilizado. Tanto que os conciliares escolhem Basileia, fazem pressão no antecessor de Eugênio, que era Martinho, para que fosse na Basileia, na Suíça, exatamente para ficar fora dos territórios papais. Então era considerado um território neutro. Só que Martinho falece numa crise muito grande, que é a crise russita, que são aqueles seguidores de Jean Hus, que foi condenado à morte e executado ainda no período do Concílio de Constança. Então, isso acaba eclodindo uma rebelião no território que hoje a gente chama de República Tcheca, né, a Boêmia. E a Boêmia, ela tem um forte sentimento nacionalista. Então, ela expulsa os alemães, porque ela faz parte do Sacro Império Romano Germânico. E, a partir dali, ela também começa a ter uma resistência muito grande contra a Igreja Católica Romana, porque exatamente as críticas de Jean Hus, né, baseadas no teólogo inglês John Wycliffe, e também do seu seguidor de Jean Hus, Jerônimo de Praga, é uma crítica contra os abusos da Igreja. E isso acaba eclodindo uma guerra depois da execução de Jean Hus, um sentimento nacionalista e uma forte reação contra a Igreja. O Papa Martinho V lança uma bula para uma cruzada contra os russitas, e os russitas, no total foram 5 cruzadas contra os russitas ganham as 5, eles dão realmente assim um drible em todos os delegados papais e nos reis, né, que se unem contra eles. Isso acaba enfraquecendo também a posição da Igreja Católica, já é um prenúncio das reformas que vão acabar acontecendo depois, lá no século XVI, com Lutero, né? Lutero, Calvino e etc. Nós aí, no Concílio de Basileia, existe um sentimento antipapal. O Papa está enfraquecido também, aí já o Eugênio IV, porque Milão toma Roma, o Eugênio tem que fugir pelo rio Tibre, no fundo de um barco, escondido. Ele vai se refugiar em Florença. Ele perde a mão do Concílio de Basileia, então ele cancela o Concílio de Basileia. Os delegados que estão em Basileia se negam a acabar com o concílio e eles declaram que o Papa não pode colocar nem bispos, né, escolher bispos ou abades. O Eugênio IV permanece firme na sua posição, mas sem apoio dos monarcas. Ele está numa situação realmente muito complicada. Aí os basileus, que são esses que ficam, esses prelados que ficam na Basileia, decidem depor o Eugênio IV e elegem um antipapa. Então vejam a situação como é delicada para o Eugênio. Eugênio então coloca a transferência para Ferrara. Aí parte dos prelados vão para Ferrara, outros ficam na Basileia, se negando a sair da Basileia, dizendo que aquilo mostra fraqueza perante exatamente a heresia russita e perante também o enfraquecimento das reformas tão necessárias. Podia passar a ideia para as pessoas de um enfraquecimento das reformas consideradas necessárias na Igreja, mas o concílio vai para Ferrara. Aí juntam-se também prelados da Grécia, da Igreja Ortodoxa Grega, que por conta do imperador grego, né, do imperador bizantino, o João Paleólogo, que está desesperado por conta da pressão dos turcos otomanos, então ele precisa da ajuda do Papa Romano para que de repente seja feita uma nova cruzada para proteger Constantinopla, e ele manda os prelados para que assinassem qualquer acordo. Então os prelados gregos, eles acabam reconhecendo a supremacia papal, eles acabam reconhecendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que isso foi o motivo da cisma, né, entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, porque os gregos acusavam os romanos de mudarem decisão de concílio anterior, que havia decidido que o Espírito Santo procede do Pai e não do Filho, é a chamada cláusula Filoque.
e o Eugênio IV consegue essa vitória. Por outro lado, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que já está desgastado também com as derrotas diante dos russitas, diante dos boêmios. Então ele fala para o prefeito da Basileia: olha, é para acabar com o concílio, esse concílio paralelo da Basileia, e expulsar esses padres daí, e eles acabam saindo de lá, né? E o concílio acaba definindo, já em bases, que foi um concílio que durou aproximadamente 13 anos, ele consegue definir as bases que o Papa é o líder da Igreja, então uma reversão que a cristandade deve se submeter ao Papa, e não tem muito sucesso, porque quando os prelados gregos retornam para a Grécia, há uma reação da população. A população de Constantinopla e da Igreja Ortodoxa Grega como um todo fica revoltada com essa submissão ao Papa Romano, porque desde os primeiros concílios se entende que os bispos estão na mesma hierarquia, mas que entre os iguais, o bispo de Roma, ele tem um destaque, mas ele não está acima dos outros. Ele é o primeiro entre os seus pares, mas ele está ali, pareado, ele não está acima. Então eles não aceitam essa decisão, e posteriormente a própria Constantinopla, passados 20 anos desse concílio, ela vai cair na mão dos turcos otomanos, e aí a Igreja Ortodoxa Grega, ela se nega a aceitar as decisões que foram definidas no concílio de Basileia, Ferrara, Florença, e essa divisão entre Igreja Oriental e Igreja Ocidental permanece até hoje. Concílio de Latrão V, ou Quinto Concílio de Latrão, 1512 a 1517, ocorreu sob o pontificado de Júlio II. O Papa teve que atender ao clamor por um concílio, vez que, sem a sua anuência, foi convocado o Concílio de Pisa em 1511, com a presença de 7 cardeais, 3 por procuração, além de vários bispos, abades e embaixadores do rei da França, sob a proteção do rei Luís XII. Após a morte de Júlio, o seu sucessor Leão X deu prosseguimento ao concílio. Ele combateu a simonia nas eleições papais, implementou a censura prévia, o imprimatur, legitimou as casas de penhores e combateu a ideia francesa de ter uma igreja nacional própria. Nós vamos falar agora do Quinto Concílio de Latrão. Esse Quinto Concílio foi o 18º concílio da Igreja Católica e o último latraense, o último antes da Reforma Protestante. A Assembleia ocorreu no meio de uma tensa disputa de poder entre o Papa e o rei francês Luís XII, e ainda sob a tensão entre o papismo e o conciliarismo, ou seja, entre a autoridade da Igreja, poderia ser o Papa ou o Concílio, de acordo com essas duas correntes. O Papa Júlio II, também chamado de o Papa Guerreiro, quando ele foi entronizado, ele prometeu convocar o Concílio Geral, mas o tempo passava sem que ele honrasse a sua palavra, pois ele estava dando mais prioridade para livrar pela força das armas toda a Península Italiana da influência estrangeira. Por sua vez, o rei Luís XII queria aumentar a sua influência na Península Italiana, promovendo um sínodo de bispos franceses em 1510 na cidade de Tours para intimidar o Papa. E o sínodo decidiu que o Papa não tinha o direito de fazer a guerra a um príncipe estrangeiro, e se isso ocorresse, o poder secular poderia invadir os estados papais para retirar a obediência de seus súditos ao Papa. Em decorrência do antagonismo entre esses dois chefes, houve diversas batalhas entre as tropas francesas e a Liga Militar chefiada pelo Papa. Em retaliação ao Papa, os bispos franceses, mais os inimigos de Júlio II, decidiram convocar um concílio geral em 1511, que foi realizado na cidade de Pisa, e a Assembleia teve pouca adesão, mas teve o apoio do Maximiliano I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e também, claro, do rei francês Luís XII. Maximiliano ele tinha o interesse de apoiar o concílio porque ele queria influenciar na eleição do próximo Papa,
né, o que viria após o Júlio II. Em resposta, Júlio II convocou então o Concílio de Latrão em 1511 e excomungou os participantes do Concílio Antipapal de Pisa, também chamado de Conciliábulo. Os prelados de Pisa transferiram a Assembleia para Milão por conta da forte oposição popular na cidade de Pisa, e lá eles elegeram o antipapa Martinho VI. Com medo da invasão de Milão por mercenários suíços, os participantes transferiram novamente o concílio para Lyon, na França, onde ele foi encerrado por abandono dos seus integrantes. Após a morte de Júlio II, o concílio foi dirigido pelo seu substituto, o Papa Leão X. A Igreja, naquela época, era alvo de muitas críticas. Os padres eram tidos como supersticiosos e mal formados. A alta cúria estava envolvida em escândalos devido à sua corrupção e à contaminação também pela luxúria. Tanto o novo Papa quanto o imperador do Sacro Império Romano e o rei francês queriam pôr fim às hostilidades, então decidiram por rejeitar todas as decisões do Concílio Antipapal de Pisa. E depois de fechado o Concílio de Latrão, houve o reconhecimento das instituições financeiras que davam empréstimo aos necessitados na forma de penhor, né, contanto que fosse sob a supervisão eclesiástica e fora do pecado da usura. Também houve a declaração reafirmando a liberdade da Igreja em face do poder secular e a dignidade dos bispos, que eram alvo de muitas críticas. Decidiu-se que a impressão de um novo livro só poderia ser feita após a permissão do bispo local, o chamado imprimatur, é quando surge a imprensa. Teve a expedição de uma bula apostólica em defesa da fé romana, da doutrina da imortalidade da alma, que condenava doutrinas que estavam surgindo, que falava que a alma era de natureza mortal e que a mesma alma animava todos os homens. Então o concílio ele retorna com a natureza imortal da alma e que cada corpo tem uma alma própria. E ele pede aos professores, né, de filosofia das universidades que eles expusessem a verdadeira doutrina e refutassem as falsas, né, e que todos os eclesiásticos eles tinham que ter as ordens sagradas, eles se dedicassem à filosofia, à poesia, 5 anos, né, após o estudo da gramática, da dialética, e também deveriam estudar teologia e direito canônico. A formação deles era muito baixa. Também houve a reafirmação da Concordata de Bolonha, que foi um acordo entre o Papa e o rei francês, dando direito aos franceses de escolherem os seus bispos e autoridades eclesiásticas e usar as rendas dos bispados e abadias vagos na França. O concílio apelou para a consciência dos cardeais para que levassem uma vida exemplar e disciplinada e advertiu-os contra o nepotismo. Atendendo aos interesses dos bispos, o concílio limitou as isenções tributárias dos cônegos e submeteu as atividades pastorais dos religiosos a seus respectivos ordinários. Na linguagem eclesiástica, são superiores eclesiásticos. Os pregadores também deveriam ser examinados pelos seus superiores e deveriam focar a sua doutrina, a sua pregação, na salvação das almas, porque houve uma condenação das pregações escatológicas e também das críticas que eram feitas à hierarquia eclesiástica e ao clero de uma forma geral. O concílio também disse, o principal desse concílio foi botar uma pá de cal no conciliarismo, defendendo a autoridade papal, né? E ainda determinou que se separasse 3 anos de impostos para a guerra contra os turcos na Terra Santa. Concílio de Trento, nessas datas que vocês estão vendo no slide, foi convocado pelo Papa Paulo III. O Concílio de Trento foi uma reação ao movimento protestante e uma tentativa de dar uma resposta às críticas feitas pelos reformistas e de combater os abusos que lhe deram causa. Definiu pela validade de todos os sacramentos, a transubstanciação real do pão e do vinho no ritual da missa, a importância da veneração dos santos e da veneração à Santíssima Virgem. Reafirmou a validade da Bíblia e da tradição. O Concílio de Trento foi realizado entre os anos de 1545 e 1563 em Trento,
cidade do norte da Itália, e foi o 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Ele foi uma resposta à Reforma Protestante, por isso também ele é chamado do Concílio da Contra-Reforma. Ele emitiu condenações do que definiu como heresias cometidas pelos proponentes do protestantismo. Emitiu também declarações e esclarecimentos importantes sobre a doutrina e os ensinamentos da Igreja, incluindo as Escrituras, o cânon bíblico, a tradição sagrada da Igreja, o pecado original, a justificação, a salvação, os sacramentos, a missa e a veneração dos santos. Os dignatários católicos se reuniram em 25 sessões entre dezembro de 1545 e dezembro de 1563. O concílio foi convocado pelo Papa Paulo III, sendo substituído posteriormente pelo Papa Júlio III e pelo Papa Pio IV. Cada Papa substitui o seu predecessor em virtude do falecimento deste último. O pano de fundo para a realização do concílio foi o rápido crescimento do protestantismo na Europa, principalmente nos principados alemães, o que fez com que o imperador Carlos V intervisse junto ao Papa para sua realização. Em resposta, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, naquela época governado por um príncipe-bispo, sob a jurisdição do Sacro Império Romano Germânico. Posteriormente, o Papa decidiu transferir a Assembleia para Bolonha, com pretexto de evitar uma praga, mas a decisão não encontrou receptividade e o concílio permaneceu na cidade de Trento. Nenhum dos 3 papas que reinaram durante o concílio compareceu pessoalmente às reuniões, sendo representados por legados papais. Além disso, o imperador Carlos V ele queria que o concílio fosse realmente geral e verdadeiramente ecumênico, com a participação dos protestantes que deveriam ter uma audiência justa. Ele garantiu, durante o segundo período do concílio, um convite feito 2 vezes aos protestantes para estarem presentes, e o próprio concílio emitiu uma carta de salvo-conduto a esses protestantes, lhes oferecendo direito de discussão, mas negou para eles o direito ao voto. A recusa em dar o voto aos protestantes pôs fim à cooperação e nenhuma concessão foi feita aos reclames dos reformadores. Após reafirmar o credo niceno-constantinopolitano, os conciliares reafirmaram que os livros deuterocanônicos estavam em pé de igualdade com os outros livros do cânone, não aceitando a colocação desses livros por Lutero como apócrifos na sua edição da Bíblia. A tradução da Vulgata foi afirmada como a única autorizada pela Igreja para o texto das Escrituras. A justificação foi declarada como oferecida com base na cooperação humana com a graça divina, em oposição à doutrina protestante da recepção passiva da graça. O concílio rejeitou o que eles chamavam da confiança vã dos protestantes, declarando que ninguém pode saber quem recebeu a graça de Deus. Além disso, o concílio afirmou contra alguns protestantes que a graça de Deus pode ser perdida por causa do pecado mortal. Na visão romana, declarada pelo concílio, a fé é necessária, mas não ela sozinha. Ela deve estar acompanhada da esperança e da caridade, formando as 3 chamadas virtudes teologais. O pecador não pode salvar a si mesmo, no que concordavam católicos e protestantes, mas não existe salvação sem adesão voluntária e da crença na revelação de Deus por parte da criatura humana. Os 7 sacramentos foram reafirmados e a Eucaristia pronunciada como um verdadeiro sacrifício propiciatório, bem como um sacramento no qual o pão e o vinho eram consagrados. O termo transubstanciação foi usado pelo concílio com a afirmação de que Cristo estava realmente, verdadeiramente, substancialmente presente nas formas consagradas do pão e do vinho. O concílio decidiu também que o sacrifício da missa deveria ser oferecido pelos mortos e vivos, e ao dar ao apóstolo a ordem "façam isso em memória de mim", Cristo conferiu a eles um poder sacerdotal que chegou até os sacerdotes dos dias de hoje. A prática de interditar a taça do vinho aos leigos foi confirmada pelo concílio.
Sobre a linguagem da missa, o concílio condenou a crença de que apenas as línguas vernáculas deveriam ser usadas, enquanto insistia no uso do latim como língua do missal. A ordenação foi reconhecida como sacramento e afirmou-se que o sacerdócio do Novo Testamento ocupara o lugar do sacerdócio levítico do Antigo Testamento. E para desempenho das suas funções, o sacerdote não necessitava do consentimento do povo, dos fiéis. Nos decretos sobre o casamento foi reafirmada a excelência do celibato, condenado o concubinato e foi reafirmada a validade do casamento, contanto que fosse realizado por um padre na presença de 2 testemunhas, embora não seja exigido o consentimento dos pais. Quanto ao divórcio, o direito da parte inocente de se casar novamente era negado enquanto outra parte estivesse viva, mesmo que o outro cônjuge tivesse cometido o adultério. Foram reafirmadas as doutrinas do purgatório, a invocação dos santos e a veneração das relíquias, bem como a eficácia das indulgências dispensadas pela Igreja, segundo o poder que lhe foi conferido, mas com algumas recomendações preventivas e a proibição da venda dessas mesmas indulgências. Os padres conciliares de Trento enfatizaram o propósito pedagógico das imagens cristãs. Quando o concílio foi encerrado, os seus prelados pediram ao sumo pontífice que ratificasse todos os seus decretos e definições. Essa petição foi acatada pelo Papa Pio IV, que expediu uma bula papal, a Benedicto Deus, que impõe obediência estrita a todos os católicos e proíbe, sob pena de excomunhão, toda interpretação cristã não autorizada pela Igreja. Um ano após o término do concílio, o Papa Pio IV emitiu o decreto tridentino e o seu sucessor Pio V então emitiu o Catecismo Romano e as revisões do Breviário e Missal, respectivamente, 1566, 68 e 70. Houve a codificação da Missa Tridentina, permanecendo a reforma primária da Igreja pelos 400 anos seguintes. Então, essa questão da Missa Tridentina, ela só vai mudar no Concílio do Vaticano II, mas ainda ela é muito utilizada. E como a gente pode perceber, existe uma tensão entre os protestantes e os católicos contra-reformistas, definindo a importância da tradição católica também como norma válida, não só a Bíblia. E com isso, grande concílio, terminamos o Concílio de Trento. Concílio de Latrão I, 1123, foi convocado pelo Papa Calixto II, pretendia resolver a simonia, o problema das investiduras, e do nicolaísmo. Participação: o Papa e de mais 300 autoridades eclesiásticas. Venceu o grupo que defendia o celibato entre os padres. Os casamentos de sacerdotes foram anulados e os ex-cônjuges obrigados a fazerem penitência por terem praticado o pecado do concubinato. Ficou definido que o religioso somente poderia coabitar com uma mulher se ela fosse sua mãe, irmã ou tia e que precisasse da moradia eclesial para não passar necessidade. Foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, realizado 3 séculos após o Concílio de Trento. O propósito desse concílio ele foi convocado para lidar com os problemas contemporâneos da crescente influência de vários aspectos do pensamento humano, como o racionalismo, o anarquismo, o comunismo e o socialismo, além do liberalismo e do materialismo. O seu propósito era, além disso, definir uma doutrina católica a respeito da própria Igreja. O concílio ele acabou condenando esses pensamentos, racionalismo, liberalismo, naturalismo, materialismo e também o panteísmo. Na verdade, a Igreja Católica estava na defensiva contra as principais ideologias do século XIX. A sua decisão mais famosa é aquela que é conhecida como a infabilidade papal. Essa infabilidade é uma doutrina definida dogmaticamente como lá no Concílio do Vaticano, que foi de 1869 a 1870, no documento Pastor Eternus.
para os católicos romanos, essa doutrina se apoia numa das pedras angulares dos seus dogmas, que é a da supremacia papal e a autoridade do Papa enquanto agente governante. O que ele decide deve ser aceito como crenças formais na Igreja Católica Romana. O uso desse poder é conhecido como falar ou ensinar ex cátedra. E aí é importante a gente entender esse conceito. A Constituição Dogmática do Pastor Eternos declara que o Papa ele tem o poder total e suprema jurisdição sobre toda a Igreja. E quando ele fala ex cátedra, isto é, quando ele fala no exercício do seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, isso de acordo com o pensamento católico romano, ele define uma doutrina concernente à fé ou à moral a ser sustentada por toda a Igreja. Então, o Papa possui, segundo a crença, pela assistência divina que foi prometido a Pedro, ao apóstolo Pedro, que é transferido aos seus sucessores, ele possui aquela infalibilidade que Cristo, segundo os católicos acreditam, quis que a sua igreja desfrutasse ao definir a doutrina relativa à fé ou à moral. A cátedra e sedes são palavras latinas para cadeira. É o símbolo do professor no mundo antigo. A cadeira ainda é usada metaforicamente dentro do ambiente eclesiástico como um cargo, além do cargo que o professor universitário ele tem, é a autoridade local de um bispo, ou seja, a sedes. Diz que o Papa ocupa a cadeira de São Pedro, ou a Santa Sé, ou seja, a sede ou cadeira santa. A frase latina ex cátedra significa literalmente da cadeira, ou seja, se manifestar sentado no trono de São Pedro, se manifestar ali do cargo máximo de chefe da Igreja Romana, que do ponto de vista católico, essa cadeira ela tem a primazia petrina entre os demais bispos. Os teólogos católicos eles concordam que tanto o Papa Pio IX, em 1854, com a definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria, e também o Papa Pio XII, em 1950, com a definição do dogma da Assunção de Maria, eles falaram da cadeira de São Pedro. Ou seja, esses papas, quando manifestaram esses dogmas, esses dois ensinos de fé, eles são exemplos da manifestação ex cátedra ou da manifestação da infalibilidade papal. Depois que esse dogma foi proclamado em 1870, realmente o único exemplo de um decreto ex cátedra foi quando o Papa Pio XII definiu a Assunção de Maria como um artigo de fé. Isso em 1950. O fiel que ouse voluntariamente negar ou colocar em dúvida o que o Papa definiu como dogma de fé é considerado completamente afastado da fé divina e católica. Portanto, ele está fora da Igreja Romana, o que equivale à excomunhão. É o anátema para quem não acredita no dogma proferido ex cátedra. Ele também teve a Constituição Dei Filius, que é uma dogmática sobre a fé católica. Essa Constituição trata da fé, da razão e das inter-relações entre ambas. O documento observa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana das coisas criadas. Mas, no entanto, ele não explica, aliás, ele explica que existem outras verdades divinas cujo conhecimento é necessário para a salvação. E essas estão além da razão humana, além do poder do raciocínio humano, e elas só podem ser conhecidas pela revelação divina. Também o Concílio decidiu, no que tange à Bíblia, ele decretou que se alguém não receber como sagrados e canônicos os livros
que foram definidos, né, como inspirados pelo Concílio de Trento e aceitar somente parte desses livros, né, aqueles que foram enumerados lá em Trento, ou negar que alguns desses livros tenham sido divinamente inspirados, essas pessoas recebem anátema. Ou seja, anátema são malditos. Então eles não fazem parte da Igreja Romana por não aceitarem os livros que constituem a Bíblia católica, né? O exemplo mais clássico é a chamada Vulgata. Bom, o concílio ele teve essa discussão, né, a respeito do papel da igreja, da natureza da igreja. Ele deveria continuar após as férias de verão dos bispos. Mas, nesse meio período, eclodiu a Guerra Franco-Prussiana. E aí, os franceses que davam suporte para o Papa tiveram que voltar à França, dado o rápido avanço alemão. E então os domínios papais ficaram sem a proteção das tropas de Napoleão III, né, o imperador da França. E o que acabou acontecendo com o afastamento dos franceses abriu caminho para as tropas do Reino da Itália, que objetivavam a unificação daquele país. E elas acabaram ocupando Roma. Tanto que o Papa Pio IX, que ele se declarou prisioneiro no Vaticano. E ele acabou adiando o concílio por tempo indeterminado. E realmente o concílio formalmente só foi encerrado em 1960, antes da formação do Concílio do Vaticano II. Então, esse é um breve histórico sobre o Concílio do Vaticano I. Espero que tenha ficado tudo muito bem claro. Segundo o Concílio do Vaticano, de 1962 a 1965, foi convocado pelo Papa João XXIII e continuado pelo Papa Paulo VI. Pretendeu realizar o adornamento, a atualização da Igreja numa época em que os costumes e as mentalidades evoluem com rapidez surpreendente. O concílio teve índole eminentemente pastoral, vida cristã e a sua disciplina, em vez de se voltar para definições de fé ou de moral. O discurso ecumênico para não católicos e não cristãos, com ênfase na liberdade religiosa. Tomada de posição da Igreja frente às diversas facetas que o mundo de hoje lhe apresenta: família, comunidade, política, economia, cultura, paz e guerra, entre outros assuntos. Bom, agora nós vamos falar do Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano, que tratou das relações da Igreja Católica com o mundo moderno. Ele foi formalmente aberto no pontificado do Papa João XXIII em 1862 e encerrado já no pontificado do Papa Paulo VI em 1965. A ideia de uma nova Assembleia Ecumênica ela já havia aparecido em várias declarações de João XXIII, que foram anteriores à convocação do concílio. Isso já era uma ideia que o João XXIII estava ali maturando. Ele já havia afirmado em ocasiões anteriores que era, segundo as palavras dele, hora de abrir as janelas da igreja e deixar entrar um pouco de ar fresco. Segundo o cardeal Dom Cláudio Umes, João XXIII se perguntava como a igreja poderia inserir-se melhor no mundo moderno. O Papa entendia que a igreja não poderia viver paralela ao mundo, nem de costas para o mundo, mas devia inserir-se no mundo, a exemplo de Jesus, né, daquela frase evangélica que veio não para julgar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele, ou fosse salvo por ele. O padre católico romano Thomas Rosica aponta que os padres do concílio, né, naquele momento histórico que eles estavam vivendo, eram homens que haviam experimentado 2 guerras mundiais, o horror do Holocausto, o início do armamento nuclear, a hostilidade do comunismo, o impacto impressionante e apenas parcialmente compreendido da ciência e tecnologia. E a gente também, nós não podemos esquecer que o concílio ele foi aberto em outubro de 1962, que foi no mesmo mês e ano que houve a crise dos mísseis em Cuba, que quase levou o mundo a uma terceira guerra mundial,
de consequências totalmente imprevisíveis. João 23, no sentido de construir pontes com outras denominações cristãs, convidou outros cristãos fora da Igreja Católica para enviar observadores ao concílio. E aceitações vieram tanto da Igreja Ortodoxa como de diversas denominações protestantes que participaram como observadores internos, mas sem direito a voto na aprovação dos documentos conciliares. 17 igrejas ortodoxas e denominações protestantes enviaram observadores. Mais de 3 dúzias de representantes de outras comunidades cristãs estavam presentes na sessão de abertura, e o número cresceu para quase 100 no final das 4 sessões do concílio. Também a gente destaca que 15 mulheres foram nomeadas como auditoras e eventualmente chegaram ao número de 23 auditoras, incluindo 10 religiosas. Claro, que essas auditoras elas não tiveram papel oficial nas deliberações, embora elas tenham participado das reuniões das subcomissões que trabalhavam nos documentos do concílio, em particular nos textos que tratavam dos leigos dentro da igreja. Com o falecimento do Papa João XXIII, em 3 de junho de 1963, o Concílio Ecumênico Católico foi automaticamente interrompido, aguardando a eleição do novo Papa, que aí cabe ao novo Papa dizer se o concílio continua ou não continua. Aí o Papa Paulo VI foi eleito em 21 de junho de 1963 e ele não tardou a anunciar a continuação desse concílio. Em seu discurso de abertura, o Papa Paulo enfatizou a natureza pastoral do concílio e estabeleceu, na sua visão, 4 propósitos para essa Assembleia. A primeira é definir mais plenamente a natureza da Igreja e o papel do bispo. A segunda seria a ideia de renovar a Igreja. Terceira, restaurar a unidade entre todos os cristãos, incluindo a busca de perdão pelas contribuições católicas para a separação da cristandade. E a quarta e última era iniciar um diálogo com o mundo contemporâneo. Entre os diversos documentos oficiais do concílio, não foram poucos, a gente pode destacar os seguintes documentos ou as seguintes decisões. Foi enfatizado o uso da língua vernácula, da língua local, na realização da missa, com ênfase na maior participação dos leigos na liturgia, em contraposição ao uso do latim, que é a missa tridentina. A disposição foi oficializada no documento Sacrosanctum Concilium. A constituição dogmática sobre a Igreja foi a Lumen Gentium, que significa luz das nações, e foi um dos pontos altos desse concílio. Essa constituição dogmática ela faz uma reflexão sobre a constituição e a natureza da Igreja, e ela reafirmou várias verdades eclesiológicas para o catolicismo romano. Salientou, por exemplo, que a única Igreja de Cristo, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica Romana. Também destacou que a Igreja é o sacramento de Cristo e instrumento de união do homem com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Assim, para atingir essa missão fundamental da Igreja, o documento declara que é necessário dar aos católicos uma consciência de Igreja, que fosse mais coerente, que seja mais coerente, para que também possam valorizar as relações com as outras religiões, sejam religiões cristãs ou não, e também com o mundo moderno. A partir de então, a Igreja passou a ser vista não apenas como uma instituição hierarquizada, mas também como uma comunidade de cristãos espalhados por todo o mundo e constituintes, segundo a crença cristã, do corpo místico de Cristo. Por isso que a Constituição e as estruturas da Igreja modificaram-se parcialmente e abriu-se um espaço para a maior participação e apostolado dos leigos, incluindo as mulheres na vida eclesial. O concílio clarificou também a igual dignidade de todos os católicos, sejam clérigos ou sejam leigos, mas a estrutura da Cúria Romana permaneceu intacta, o que permite um governo da Igreja altamente centralizado na mão do Papa, e também da sua Cúria,
e dos homens. Em relação a outras religiões cristãs, o documento afirmou que, embora, segundo o documento, em algum sentido outras comunidades cristãs sejam institucionalmente deficientes, essas comunidades podem, em alguns casos, ser mais eficazes como veículos da graça. O documento conciliar Dei Verbum, que é um outro documento que significa a palavra de Deus, destacou o estudo da Bíblia como a alma da teologia sagrada. Para muitos estudiosos, é o incentivo ao retorno da Bíblia como fundamento da vida e do ensino cristão. Um outro documento importante foi a Constituição Gaudium et Spes, que trata fundamentalmente das relações entre a Igreja Católica e o mundo onde essa igreja atua. Segundo o Monsenhor Emílio Guano, presidente da comissão que elaborou o esquema inicial desta Constituição, o mundo de hoje, com todos os seus problemas, é que constitui o seu tema, da Gaudium et Spes. E é a igreja que dirige o seu olhar para a civilização atual, para as necessidades e aspirações dos homens de hoje, para as transformações e orientações novas que caracterizam a sociedade odierna. E aí também nós temos um outro documento que foi a Declaração Dignitatis Humanae, da dignidade da pessoa humana, que é de 1965, que trata do direito da pessoa e das comunidades à liberdade social e civil em matéria religiosa. O decreto Presbyterorum Ordinis, a ordem dos sacerdotes, descreve os padres como pais e mestres, mas também irmãos entre irmãos, com todos aqueles que renasceram na pia batismal. Os presbíteros devem promover a dignidade dos leigos, ouvi-los com boa vontade, reconhecer e promover com diligências os carismas exaltados dos leigos e confiar aos leigos os deveres aos serviços da Igreja, permitindo-lhes a liberdade e espaço para a ação. Além disso, as necessidades humanas e espirituais dos sacerdotes foram discutidas com bastante detalhes. E o título, Santo Ofício, foi alterado para Sagrada Congregação para a Doutrina e Fé, ou Doutrina da Fé, que é o nome atual do Tribunal da Santa Inquisição, que essa instituição é presente até os dias de hoje. O concílio não ficou isento de críticas. Vários católicos tradicionalistas defenderam que as reformas modernizadoras do concílio trouxeram efeitos prejudiciais e atos heréticos e indiferença aos costumes, crenças e práticas piedosas da Igreja, que eram seu norte antes desse concílio, ou seja, antes de 1962. Os sede-vacantistas, um grupo, por exemplo, que afirmava que após romper com a tradição católica e adotar a heresia, os papas presentes e futuros não poderiam reivindicar legitimamente o papado. Portanto, a cadeira de São Pedro permaneceria vaga, até que outro pretendente papal abandonasse formalmente o Concílio do Vaticano II e restabelecesse as antigas normas tradicionais. E com isso nós acabamos encerrando as aulas do Concílio. O Concílio do Vaticano II foi o último, não existe expectativa de um novo concílio tão próximo, E as discussões do Concílio do Vaticano II permanecem até o presente da Igreja.